O redator, ele é o coração da comunicação política. A comunicação política ela é feita, basicamente, de uma forma bem resumida, de elementos emocionais e elementos racionais. E o redator é o profissional que consegue casar esses dois elementos para produzir conteúdos que convençam, que motivem, que mobilizem, que sensibilizem o cidadão, o eleitor, que toquem o coração dessas pessoas para a mensagem daquele mandatário ou daquela candidatura. Por que eu estou falando de redator? Porque aqui é o pulo do gato. É onde a gente pode ampliar as nossas possibilidades dentro do mercado de trabalho. Seja você um jornalista que está saindo da faculdade agora, seja você um jornalista que já está há mais tempo no mercado de trabalho, seja você um profissional que já está ali trabalhando com isso, mas que talvez tenha algumas coisas que você ainda não tenha se atentado. Hoje, a gente tem campanhas no país inteiro e estamos montando várias equipes. A gente está com uma dificuldade enorme de encontrar profissionais, principalmente redatores. O redator, ele é a peça-chave numa comunicação. Eu costumo dizer que depois do estrategista, ele é a peça mais importante. Porque se você tem um fotógrafo, um designer, um diretor de arte, um criativo, mas você não tem um redator para dar a linha desse conteúdo, você não tem nada. Você não consegue passar a mensagem da comunicação. Por isso a importância do redator. E aí, por que eu falo redator e não jornalista? Tem uma diferença pequena. Em tese, o redator, ele consegue ter uma visão mais ampla. Ele não tem só a visão informativa, né, do jornalismo puro de apuração e mensagem como informação. Ele tem essa capacidade, que é o que eu falei no início, de misturar informação, elementos racionais e elementos emocionais para conseguir fazer uma comunicação mais focada no público, no eleitor, no cidadão. Então, assim, se você for pensar, toda comunicação, seja ela de mandato, de candidato, de secretaria, de governo, ela precisa de um redator. Ela precisa de um profissional que consiga escrever e se relacionar com a mídia e escrever textos para jornais, releases, avisos de pauta, mas ela precisa também de alguém que consiga se comunicar com o eleitor, com o cidadão, que consiga escrever para as redes sociais, que saiba escrever um texto para indexação num site, que saiba fazer um roteiro de vídeo de YouTube. E é por isso que eu digo que o redator é o coração de qualquer comunicação. E é um universo enorme de possibilidades. Vem comigo que eu vou te mostrar. Quando a gente fala em comunicação política, eu vou começar falando primeiro pelos mandatários. Dentro do universo dos mandatários, a gente vai ter vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente, as lideranças partidárias. Cada um desses cargos precisa minimamente de um redator, de um profissional de comunicação que saiba escrever, que saiba fazer uma comunicação política. Imagina a quantidade que a gente tem. A gente tem mais de 5 mil municípios. Então, só de vereador e de prefeito, olha aí a quantidade que você tem no país inteiro. E aí você tem deputado federal, você tem senador. É um universo enorme. Basta correr atrás, estudar, se dedicar um pouquinho e abrir a cabeça para essas novas possibilidades. Se a gente for pensar em termos de candidato, a gente tem as eleições municipais para vereador e para prefeito no país inteiro. Se eu for pensar daqui a 2 anos, a gente tem as eleições para senador, para deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. Você já parou para ver a quantidade de candidatos que tem? E todos eles precisam pelo menos de uma pessoa para trabalhar bem a comunicação. Entre esses 2 períodos, você ainda tem as campanhas para as instituições e para os sindicatos. Instituições de classe, por exemplo, como a OAB, você tem a OAB no país inteiro, tem campanha da OAB local e a OAB nacional. Você tem os sindicatos, a quantidade de sindicato que tem é enorme e eles fazem eleições. Então, nesse período em que a gente não está nas eleições estaduais e municipais, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar nessas campanhas. Além disso, a gente ainda tem, fora do período eleitoral, as instituições governamentais. Presidência, governos, secretarias, empresas públicas, ministérios, assembleias legislativas. Todos esses espaços políticos precisam de profissionais para trabalhar a sua comunicação. Tem muito mercado, a gente tem uma carência enorme de profissionais, está muito difícil encontrar profissional qualificado. E, gente, quando eu falo isso é sério, eu não estou falando só de profissional assim, ah, não, eu quero o melhor redator do mundo, ou eu quero um redator mega preparado, sênior, que saiba ser super criativo. Não, a gente está com dificuldade de encontrar profissionais que saibam escrever o português. E não é o português no estilo Michel Temer com Mesócles, não. É o português básico, português coloquial, falado. As pessoas estão errando a nossa gramática. Então, nós que somos jornalistas, temos um diferencial enorme. Sabemos escrever bem, entendemos de comunicação e temos a visão política. A gente só precisa adicionar essa questão do marketing. Aceitar que é possível continuar sendo jornalista e escrever textos que formem juízo de valor.